Olá, meus amigos, bom dia a todos, né? Hoje nós vamos gravar aí a nossa segunda aula de lógica, né? Dando continuidade à aula que publicamos na semana passada. E naquela aula, né, nós fizemos ali uma introdução à lógica, tentando entender como Aristóteles construiu essa ciência, né? Então, antes da gente continuar o assunto, é necessário primeiro a gente relembrar o que nós vimos lá naquele primeiro vídeo, naquela primeira videoaula sobre lógica. O que nós vimos? A primeira coisa é que lógica é uma ciência filosófica, né? Faz parte da filosofia, e a lógica tem como objetivo estudar a estrutura racional dos argumentos, né? Então, o objeto de estudo da lógica seria o argumento. Então, se em filosofia você quer aprender a argumentar, quer compreender como se estrutura um argumento, você tem que estudar lógica. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto que nós vimos, nós tentamos entender aqui o que é um argumento. E vimos primeiro que um argumento ele tem o objetivo de expor uma ideia, de defender uma ideia, né? E vimos também a definição de argumento, no qual disse o seguinte, ó: um argumento é um conjunto de proposições que visam defender uma ideia. Então, todo argumento é um conjunto de proposições que visam defender uma ideia. Vale a pena aqui lembrar que proposição é a mesma coisa que frase, é uma frase que propõe uma ideia. Então, cada frase que compõe um argumento propõe uma ideia. E o argumento é o conjunto de todas essas proposições, para que se defenda uma ideia principal, né? E depois disso nós vimos que essas proposições que compõem um argumento, elas têm nomes específicos. Ou elas são premissas, ou ela é a conclusão, né? Então nós vimos que a conclusão é a ideia principal que nós queremos defender no argumento. Geralmente a proposição chamada de conclusão está no final do argumento. E as outras frases que dão base de sustentação à conclusão, as outras proposições, nós chamamos de premissas. Então, argumento é um conjunto de proposições que visam defender uma ideia. Em outras palavras, um argumento é um conjunto de premissas que visam defender uma conclusão. Não é isso? E logo depois disso nós vimos que o argumento ele tem uma classificação. O argumento, quando tem lógica é válido, e um argumento quando não tem lógica é inválido. E aí nós vimos o seguinte, ó: um argumento ele é válido quando as premissas se relacionam de maneira lógica. Então, quando uma premissa está se relacionando com a outra de maneira lógica, nós falamos que aquele argumento ele é válido. Ele é válido. Por quê? Porque há um sentido lógico, há uma estrutura lógica que mantém aquele argumento, o que faz o argumento ser válido. E um argumento é inválido quando as premissas não se relacionam de maneira lógica, quando não há um sentido lógico no argumento. Aí nós chamamos o argumento de inválido. Percebam aqui, né, vale a pena lembrar isso, falei isso aula passada, é que não existem argumentos verdadeiros ou falsos, só existem argumentos válidos ou inválidos. Isso é muito importante. Por quê? Porque verdade ou falsidade verdade e falsidade não são classificações do argumento. Verdade e falsidade são classificações das proposições. Então, cada proposição que compõe um argumento, aí sim pode ser chamada de verdadeira ou falsa. E nós vimos que uma proposição ela é verdadeira quando ela está encaixada na realidade, quando ela tem um referente na realidade, né? Eu falo o gato mia, quando eu olho para um gato na realidade eu vejo que a referência se confirma, realmente os gatos miam. Então a frase que está ali naquele argumento é uma frase verdadeira. Então cada frase, cada proposição, cada premissa e a conclusão são classificados como verdadeiros ou falsos. Agora, o conjunto de tudo que é o argumento, aí é classificado como válido ou inválido, né? E aí nós falamos um pouco disso no final da aula passada. Nós falamos aqui o seguinte, olha, você pode montar um argumento válido Um argumento válido onde as frases, as premissas e a conclusão sejam falsas.
o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar mentindo com lógica. Aliás, quando uma pessoa quer enganar a outra, geralmente ela faz isso, né? Ela mente com uma lógica, para que o sentido lógico engane a outra pessoa e faça com que a outra pessoa não verifique na realidade cada frase. Faz com que a outra pessoa apenas perceba o sentido da estrutura lógica do argumento. Então eu posso mentir com lógica e posso falar a verdade com lógica, né? Assim como também eu posso falar a verdade sem lógica ou mentir sem lógica. Percebem? Então, possivelmente, se você imaginar o debate de duas pessoas e uma pessoa é mau caráter e a outra pessoa é honesta, e se essa pessoa mau caráter domina a lógica, possivelmente ela vai montar argumentos válidos com as proposições falsas e possivelmente vai vencer o debate se a outra pessoa não dominar a lógica. Então, por mais que a outra pessoa seja honesta e busque falar a verdade, se ela não domina a lógica, ela tem a possibilidade muito grande de construir argumentos inválidos. E os argumentos inválidos nem sempre convencem alguém. Percebem? Então foi basicamente isso que nós vimos na aula passada. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos tentar ver isso na prática, né? É como se nós compreendêssemos mais ou menos a teoria lá no primeiro vídeo e hoje vamos agora tentar aplicar tudo aquilo que aprendemos na prática, ou seja, como é que a gente bate o olho no argumento e vê se ele é válido ou inválido? Percebem? Então, por vezes eu vou ter que escrever alguma coisa numa folha em branco, ó, e aproximar da câmera para mostrar para vocês o exemplo, para ver se fica claro o entendimento. Mas antes disso, é necessário relembrar aqui o que é um argumento válido. Ó, um argumento válido é aquele que tem lógica. O que isso significa na prática? Prestem atenção que isso é importante. Ó. Um argumento ele é válido quando as premissas se relacionam de maneira lógica, de modo que obrigam uma única e exclusiva conclusão. Olha, isso é muito importante que eu estou falando, vou repetir. Ó. Um argumento ele é válido quando as premissas se relacionam de maneira lógica e dessa lógica interna das premissas, elas obrigam uma única e exclusiva conclusão. Então olha o que eu estou dizendo. Olha o que eu estou dizendo. Um argumento válido, ele só admite uma única e exclusiva conclusão. Se você lê um argumento, se você lê lá as premissas, e as premissas elas abrem a possibilidade para que o argumento tenha mais de uma conclusão, você não sabe direito qual conclusão é, porque tem muitas possibilidades de conclusões, aquele argumento é inválido. Um argumento válido só admite uma única e exclusiva conclusão. Isso é muito importante. Se você bate o olho num texto e começa a ler o texto e chega no final do texto, tem mais de uma conclusão, ó, de duas uma. Ou o texto está desobedecendo as regras da lógica e está montando ali um argumento inválido, porque está abrindo a possibilidade para mais de uma conclusão, ou então o texto é bem escrito, mas ele trabalha com vários argumentos, já que para cada argumento válido nós podemos ter apenas uma única e exclusiva conclusão. Então é necessário decorar isso daí, ó. Um argumento válido, ele tem uma relação tão lógica entre as premissas que aquela relação lógica admite uma única e exclusiva conclusão, não admite outra. Você não tem dúvida para tirar a conclusão daquele argumento. Percebem? Porque é uma única e exclusiva conclusão. Isso é muito importante para todo mundo entender. Então vamos tentar aqui traçar alguns exemplos, tá? Vou montar aqui para vocês um argumento básico para vocês começarem a compreender do que a gente está falando, né? Eu creio que vocês entenderam na teoria, vamos ver se a gente consegue entender também na prática, tá joia? Vale lembrar que para as aulas de lógica, a parte da inteligência que você tem que usar não é imaginação, não é verificação na realidade, que você tem que usar o raciocínio lógico. É a mesma parte do seu intelecto que você usa para as aulas de matemática, né? Então vamos lá, vamos tentar aqui fazer um exemplo de um argumento. Eu vou montar um argumento com duas premissas, tá? E vou criar as premissas. Quero que vocês prestem bastante atenção. A primeira premissa do argumento
Aliás, vale a pena aqui lembrar, esse argumento que eu estou montando é o mesmo argumento que está presente no livro Organon do Aristóteles, e é considerado o argumento mais básico que existe. Diz assim um argumento que o Aristóteles mesmo deu exemplo. Ó, premissa 1. Premissa 1. Todos os homens são mortais. Então tá aqui, ó. Premissa 1, lá, P1, chamei de P1 para facilitar nosso entendimento. Todos os homens são mortais. Então essa é a primeira proposição do meu argumento, que no caso é uma premissa, é uma primeira premissa. Segunda premissa. Sócrates é um homem. Então tá lá o argumento, ó. Premissa 1, todos os homens são mortais. Premissa 2, Sócrates é um homem. Olha só. Se vocês lerem com atenção o argumento, ó, todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, você já percebe com seu raciocínio lógico que há uma relação lógica entre as premissas. O seu raciocínio lógico raciocina o seguinte, ó. Se todos os homens são mortais e se Sócrates é um homem, qual é a conclusão que eu posso tirar daqui? Na hora o seu raciocínio percebe que apenas uma única e exclusiva conclusão pode ser tirada desse argumento. Ora, se todos os homens são mortais e se Sócrates é um homem, logo eu tenho que concluir que Sócrates também é mortal. Sócrates é mortal. Então nós temos aqui um argumento montado. Olha o argumento. Premissa 1, todos os homens são mortais. Premissa 2, Sócrates é um homem. Logo, a única conclusão que eu posso tirar daí é que Sócrates também é mortal. Percebem? Ora, se essas duas premissas estão se relacionando de maneira lógica, obrigando uma única possibilidade de conclusão, então esse argumento é válido. Ó, esse argumento é válido. Esse argumento é válido. Percebem? Ele é válido por quê? Porque ele tem lógica. Porque se todos os homens são mortais e se Sócrates é um homem, eu só posso concluir daí que Sócrates é mortal. Percebem? Olha que interessante. Esse tipo de argumento válido, ele é o argumento mais simples que existe. Por que mais simples que existe? Por um motivo muito simples, ó. Ele tem 3 proposições. E se tem 3 proposições, ele tem que ter 3 elementos. E ele tem 3 elementos, ó. O elemento homem, o elemento mortal e o elemento Sócrates. Quando o argumento é básico dessa forma, contendo apenas 3 elementos e sendo válido, nós damos um nome especial para esse tipo de argumento. Nós chamamos esse argumento de silogismo. Silogismo. Por que esse argumento válido aqui é um silogismo? Por um motivo muito simples. Ele trabalha com 3 proposições, 3 elementos e o argumento é válido. E além disso tudo, olha que interessante. Se vocês observarem bem, ó, a primeira premissa é a premissa maior. Por que o Aristóteles chamava a primeira premissa de premissa maior? Simples. Porque a primeira premissa ela é universal, ela fala de todos os homens. A premissa 2 ele chama de premissa menor, porque não está falando de todos, está falando de alguém específico que é Sócrates. Então a premissa 1 é a premissa geral ou premissa maior, e a premissa 2 é a premissa menor ou a premissa particular. Quando o argumento tem essa estrutura básica, nós falamos que esse argumento válido é um tipo de silogismo. Então, o silogismo é um argumento válido básico, ou seja, é o argumento válido por excelência. Não tem como invalidar esse argumento do jeito que ele está colocado. Percebem? Então, esse exemplo que eu acabei de passar para vocês é o exemplo de um argumento válido, né? Se vocês pudessem me responder, quando eu coloquei todos os homens são mortais e depois coloquei Sócrates é um homem, e eu perguntasse para vocês qual é a conclusão desse argumento,
possivelmente vocês responderiam num coro uníssono, todos juntos, ó, Sócrates é mortal. E por que todos vocês responderiam a mesma coisa? Simples, porque todos vocês estão usando o raciocínio lógico e perceberam que esse argumento tem um sentido lógico. E todo mundo caminharia na mesma direção e conseguiriam concluir que Sócrates é mortal. Não haveria dúvidas. Todos os seres humanos, ao usar o raciocínio lógico, chegam à mesma conclusão. Por isso esse argumento é válido. Por isso esse argumento tem lógica. Percebe? Agora, olha como é que a coisa não é tão simples. Essa matéria, né, ela é traiçoeira. Né? Ela é traiçoeira. Porque olha só, eu vou montar aqui um outro exemplo para a gente começar a entender como é que o negócio não é fácil. E eu vou manter o mesmo assunto do argumento anterior, do argumento que eu acabei de dar exemplo, só que eu vou fazer uma pequena alteração. Eu vou colocar assim nesse argumento agora. Ó. Premissa 1. Eu vou manter a premissa 1. Ó. Todos os homens são mortais. Mantive a premissa 1. Todos os homens são mortais. Agora na premissa 2 eu vou mudar ela um pouquinho. Né? Lá no argumento anterior era assim, ó. Premissa 2, Sócrates é um homem. Eu vou mudar um pouquinho. Eu vou colocar assim na premissa 2. Ó. Premissa 1, todos os homens são mortais. E vou colocar assim na premissa 2. Ó. Sócrates é mortal. Então, esse segundo exemplo de argumento estou montando diferente, ó. Olha o que eu coloquei. Premissa 1, premissa maior. Todos os homens são mortais. Premissa 2, Sócrates é mortal. Lá no outro exemplo estava Sócrates é homem. Agora eu coloquei Sócrates é mortal na premissa 2. Agora, raciocinem comigo. Ou seja, tem que usar o raciocínio lógico. Olha só. Todos os homens são mortais. Premissa 2, Sócrates é mortal. Qual é a conclusão que eu tiro desse argumento? Se vocês pudessem me responder, olha que coisa interessante, se vocês pudessem me responder, possivelmente o coro dessa vez não seria uníssono. Algumas pessoas teriam opiniões diferentes sobre qual conclusão colocar. Porque parece que tem uma treta aqui nesse argumento. Olha, se todos os homens são mortais e se Sócrates é mortal, isso não obriga que Sócrates seja homem. Por quê? Porque Sócrates pode ser qualquer coisa mortal. O argumento, através da premissa 2, não está afirmando categoricamente que Sócrates é homem. Está dizendo apenas que Sócrates é mortal. E a outra informação é que todos os homens são mortais. Ora, se Sócrates é mortal, Sócrates pode ser qualquer coisa mortal. Então, se eu colocar aqui na conclusão, ó, Sócrates é homem, é possível, porque o homem é mortal. Mas se eu colocar também, ó, Sócrates é uma árvore, também é possível, porque a árvore também é mortal. Se eu colocar, sei lá, Sócrates é uma girafa, também é possível, porque a girafa é um animal mortal. Percebem a questão? Então esse argumento aqui, do jeito que as premissas estão colocadas, esse argumento ele admite a possibilidade de mais de uma conclusão. Então uma coisa eu já sei desse argumento, ó. Esse argumento ele não tem lógica. Esse argumento é um argumento inválido. Inválido. Por que inválido? Porque não tem lógica. É um argumento que não tem lógica. Então, por exemplo, se você chega numa prova, você chega num livro, vai fazer um exercício, e você encontra esse tipo de argumento, ó, eu vou colocar aqui uma conclusão qualquer. Você chegou lá numa prova e está escrito esse argumento. Ó. Todos os homens são mortais. Sócrates é mortal, logo Sócrates é um homem. Você vai ter de colocar esse argumento como inválido. Por que inválido? Porque da forma que as premissas estão se relacionando, esse argumento admite mais de uma conclusão. Colocar Sócrates ser um homem é possível, mas se eu colocasse Sócrates ser um macaco, também é possível, porque macacos também são mortais. Então, como esse argumento, nós não temos certeza sobre a conclusão, então esse argumento é inválido. Inválido. Olha que interessante, esse argumento aqui é um argumento inválido com proposições verdadeiras. Ó.
Percebem a questão? Ao contrário daquele outro argumento, que era um argumento válido com proposições verdadeiras. Percebem? Então esse argumento aqui desse segundo exemplo, ele é inválido. Percebem? Raciocinando de novo, ele é inválido por quê? Porque não tem lógica. Se todos os homens são mortais e se Sócrates é mortal, Sócrates pode ser qualquer coisa mortal, inclusive um homem, um animal ou um vegetal. Então, se tem mais de uma conclusão, o argumento ele é inválido. Percebem a questão? É assim que se trabalha. Isso aqui, na verdade, se você analisar bem, é uma teoria dos conjuntos. É uma teoria dos conjuntos que vem lá da matemática, só que agora você está trabalhando dentro da argumentação filosófica. Como assim teoria dos conjuntos? Vou tentar mostrar para vocês. Ó. Olha só. Deixa eu fazer aqui de um jeito que fique claro. Ó. Vamos pegar lá o primeiro argumento, o argumento válido. Vamos imaginar o conjunto dos mortais e o subconjunto dos homens. Olha que interessante, ó. Tá aqui o primeiro argumento que eu coloquei, o argumento válido. Válido, ó, silogismo. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates só pode ser mortal. Olha que interessante. Como é que eu verifico que esse argumento é válido pela teoria dos conjuntos da matemática? Simples, ó. Eu vou pegar o conjunto dos mortais, né? Então aqui, ó, conjunto dos mortais. Então todos os seres mortais estão nesse conjunto. E vou montar também um conjunto dos homens, ó. Só que como a premissa 1 já me afirmou que todos os homens são mortais, então o conjunto de homens tem que ser um subconjunto de mortais, ó. Todos os homens são mortais. São mortais. Percebem? Então, dentro do conjunto dos mortais, você tem os animais, os vegetais e os homens. Só que olha o que está escrito na premissa 2. Na premissa 2 está escrito, ó, Sócrates é um homem. Então, onde é que está Sócrates? Sócrates está dentro desse subconjunto de homens, porque a premissa 2 foi muito clara. Ó. Sócrates é um homem, eu não tenho dúvidas. Sócrates está dentro do conjunto de homens. Sócrates está dentro do conjunto de homens. Então, se Sócrates está dentro do conjunto de homens, porque a premissa 2 me afirmou, então eu não tenho dúvida onde está Sócrates. Se eu não tenho dúvida, o argumento é válido. Percebem? Agora olha o outro exemplo. Olha como no outro exemplo a coisa não funciona. Né? Vou montar de novo. Ó. Conjunto dos mortais, o subconjunto dos homens e vou tentar analisar as premissas. Ó. Vou tentar analisar as premissas. Está aqui o argumento inválido. Ó. Todos os homens são mortais, Sócrates é mortal, logo Sócrates é homem. Olha lá, vamos à teoria dos conjuntos da matemática. Ó, todos os homens são mortais. Então eu montei um conjunto dos mortais onde estão os vegetais, os animais e os homens. E como todos os homens são mortais, então homens é um subconjunto de mortais. Agora olha o que está escrito na premissa 2. Na premissa 2 está escrito o seguinte, ó. Sócrates é mortal. Então a única informação que eu tenho da premissa 2 é que Sócrates está dentro do conjunto dos mortais. Ó. Sócrates é mortal. Só que estar dentro do conjunto dos mortais não me ajuda muito, porque Sócrates pode estar aqui ou aqui. Sócrates pode ser um homem mortal ou outra coisa mortal. Então, como eu tenho dúvida qual é a posição de Sócrates, então o argumento é inválido, porque Sócrates pode ser um vegetal, um animal ou um homem. Como eu tenho dúvida, o argumento é inválido. Percebem? Então o negócio não é tão fácil. Você tem que se esforçar bastante, usar bastante o raciocínio lógico para tentar buscar a conexão lógica dentro do argumento. Não é algo tão simples. Agora, existe uma fórmula. Existe uma fórmula. Assim como você usa o raciocínio lógico lá nas aulas de matemática e por vezes compreende um negócio difícil pra caramba usando uma fórmula, aqui é a mesma coisa. Então, qual seria a fórmula do argumento válido? Qual seria a fórmula do argumento válido? A fórmula do argumento válido
seria a seguinte. Vou escrever aqui primeiro e já mostro para vocês. Prontinho. A fórmula do argumento válido é essa daqui, ó. Fórmula do argumento válido. A fórmula do argumento válido é a seguinte, ó. Premissa 1, todo A é B. Premissa 2, C é A. Logo, conclusão, C é B. Toda vez que um argumento repetir essa fórmula, você pode colocar sem medo de errar o argumento como válido, ou seja, o argumento tem lógica. Quer ver, ó? O que é A, B ou C? A, B ou C são os três elementos do argumento. A, B e C são os três elementos do argumento. Quer ver, ó? Vamos verificar lá os argumentos que nós já colocamos, ó. Ó, tá aqui, ó. Primeiro argumento, ó. Para esse argumento aqui ser válido, ele tem que obedecer a fórmula. Então olha o que diz a fórmula. Diz assim, ó. Premissa 1. Todo A é B. Então eu vou chamar, ó, homens de A, mortais de B. Todo A é B. Aqui tá ok, ó. Ok. Por que ok? Porque tá cumprindo com a fórmula do argumento válido, no qual diz que a primeira premissa tem que ter todo A é B. Agora vamos ver a segunda premissa da fórmula. Primeira premissa, ok, passou, aquele argumento passou. A segunda premissa está dizendo C é A. C é A, vamos voltar lá. Primeiro elemento A, homens. Segundo elemento B, mortais. Terceiro elemento, Sócrates, C. Sócrates, C. Então, segundo a fórmula do argumento, tem que ser C é A. Vamos ver se é. Sócrates, C é um homem. Homem é o quê? Ó? Homem é A. Eu já nomeei lá em cima. Então, bateu também. C é A. Então, ok. Tem um ok aqui com a fórmula. E a conclusão, C é B, ó. Sócrates é C, mortal, já coloquei lá em cima, é B, ó. Mortal, B, aqui também tem que ser B. C é B. C é B, então ok também. Então, as três proposições obedeceram à fórmula. Todo A é B, C é A, logo C é B. Se os três bateram, o argumento é válido. Se um dos três não batesse, o argumento seria inválido, que é o caso do outro, ó. Olha aqui, ó. O argumento inválido, ó. Todo homens A, mortais B. Todo A é B. Tá aqui, ó. Todo A é B. Tá de acordo com a fórmula. Então, ok. Só que agora, olha a segunda premissa. Para ser válido, a segunda premissa tem que obedecer a fórmula. Teria que ser C é A. Ó, C é A. Vamos ver se obedece. Tá aqui, ó. Ó, Sócrates é C. A, homens, B, mortais, Sócrates, C. Mortal é B. Aqui não bateu, ó, porque ficou C é B. C é B. Olha lá, ó. C, Sócrates, mortal já era B. Teria que ser, para ser válido, C é A. Deu C é B. Então não bateu com a fórmula. Se não bateu com a fórmula, então tá errado. Esse argumento ele já errou aqui. Se ele errou aqui, então ele já é inválido. Percebe? Se vocês observarem bem, com a fórmula, a coisa fica bem mais simples. A coisa fica bem mais simples. Né? Então é necessário memorizar essa fórmula. É necessário memorizar essa fórmula. Por quê? Para facilitar, para que você intuitivamente abata um olho no argumento e já perceba que o argumento é válido ou inválido. Isso é muito importante. Então, para terminar nossa aula, já vai bater o nosso tempo, é necessário, então, fazer um último exemplo, tá? Para a gente compreender, para a gente perceber se a gente está conseguindo identificar um argumento como válido ou inválido. De novo, repito, para saber se um argumento é válido ou inválido, não interessa se as proposições são verdadeiras ou falsas. Não há uma conexão, pelo menos nesse momento, entre validade e verdade. Percebem? Então vou montar aqui um argumento bem esquisito. Vou forçar aqui bastante no exemplo só para a gente entender isso de uma vez por todas.
tá? O exemplo é o seguinte, ó, premissa 1. Todas as nuvens são girafas. Olha que coisa esquisita. Premissa 2. A casa é uma nuvem. Conclusão: a casa é uma girafa. Olha só. Olha que argumento esquisito que eu acabei de montar, ó. Premissa 1. Todas as nuvens são girafas. Premissa 2. A casa é uma nuvem. Conclusão: a casa é uma girafa. Não se deixem levar pela veracidade ou falsidade das frases. Se você observar bem, as frases são falsas. Por quê? Porque elas não se encaixam na realidade. Onde já se viu nuvem serem girafas, onde já se viu casa ser nuvem, onde já se viu casa ser girafa. É óbvio que as frases são falsas. Só que olha que interessante. Se você olhar bem o argumento ele tem lógica. Por mais incrível que isso possa parecer. O argumento ele está estruturado em um sentido lógico. Raciocinem comigo, usem o raciocínio lógico. Esqueçam o sentido das frases. Percebam o sentido do argumento. Olha o que diz o argumento, olha. Se todas as nuvens são girafas e se a casa é uma nuvem, isso obriga que a casa seja uma girafa. Perceba que do jeito que as premissas estão se relacionando, elas obrigam uma única e exclusiva conclusão. Se todas as nuvens são girafas e se a casa é uma nuvem, obrigatoriamente a casa tem que ser uma girafa. A casa só pode ser uma girafa. Entendeu? Então, esse argumento aqui, por incrível que possa parecer, é válido. É um argumento válido. É válido por quê? Porque tem lógica. Porque tem lógica. Se todas as nuvens são girafas, se a casa é uma nuvem, obrigatoriamente a casa também terá que ser uma girafa. É um argumento válido. Vale lembrar que ele é válido também por quê? Porque ele obedece o modelo da fórmula, ó. Todo A, vou chamar nuvens de A e girafas de B, ó. Todo A é B, ok? Casa é um elemento novo, vou chamar de C. E nuvem eu já sei que é A. Então, ó, todo A é B, C é A, logo C é B. Bateu com a fórmula. Se bateu com a fórmula, o argumento é válido. É válido. Olha só que interessante. Acabamos de montar um argumento válido com proposições falsas. Então esse argumento esquisito está falando mentiras de maneira lógica. Se vocês observarem bem, isso que nós aprendemos hoje na aula passada já nos possibilita ter certas ferramentas para nós ficarmos sempre atentos à lógica do argumento e à veracidade das frases. Porque o que acontece nos dias de hoje? Nos dias de hoje, muitas ideologias fazem sucesso por falta de conhecimento de lógica das pessoas. Então as pessoas são presas fáceis às ideologias. O que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias que visa mascarar a realidade, então visa mentir. Uma ideologia geralmente quer impor uma ideia em detrimento da realidade. Né? Então olha que interessante, uma ideologia às vezes faz muito sucesso, por quê? Porque os argumentos montados por aquela determinada ideologia são argumentos válidos. Então eles têm uma lógica. Então às vezes o cara fica tão encantado pela lógica, aquilo encanta tanto seu raciocínio lógico, que ele se esquece de verificar se as frases do argumento daquela ideologia são verdadeiras ou falsas. Aí pronto, ele ficou encantado por uma mentira. Mas por quê? Porque a mentira foi contada de forma lógica. Percebem? Então uma boa maneira de você analisar uma ideologia profundamente para saber se o que ela está dizendo é verdadeiro ou falso é estudando lógica. A lógica é uma ferramenta para você fazer isso. Aristóteles, Sócrates e Platão lançavam mão da lógica para quê? Para desmascarar os sofistas. Ó.
Fala, olha, vocês falam aí com lógica, vocês dominam mesmo a técnica do argumento, mas caramba, as frases que vocês usam para compor os argumentos de vocês, as premissas que vocês usam, vamos desculpar, são falsas. Percebe a questão? Então o Aristóteles ele não criou a filosofia lógica à toa, ele não criou essa disciplina chamada lógica à toa. Apesar de todo mundo já estudar lógica, ele é o primeiro a organizar a lógica dessa forma, a estruturar mesmo o conhecimento lógico. Mas ele não fez isso à toa. É para mostrar para as pessoas, olha, existe uma ciência que estuda a estrutura dos argumentos e dá pra gente aprender esse negócio aqui, ó. Percebe? Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula nós vamos continuar com o assunto lógica e vamos tentar entender como é que as ciências utilizam a lógica, né? Como é que as ciências naturais, como a biologia, como a química usa a lógica, como é que a matemática usa a lógica, e vamos tentar também entender a diferença entre dedução e indução, que são tipos ou modos de se construírem argumentos. Tá joia? Valeu, gente. Fique com Deus. Um abraço. Até mais.